o prazer de entrevistar uma mãe linda. Nu, nós vamos ver. Gente, vai ser muito bacana o papo hoje, ainda mais que sextou. Esperar ela entrar aqui. Olá, boa Ei, noite. Camila, boa noite. Tudo jóia? Tudo bem? Ó, antes de você se Ajeita. apresentar, se precisar de desligar, porque eu sei que você tem bebê aí, você pode ficar à Tá vontade, dormindo, tá? pequeno. Tá jóia. Eu queria que você começasse se apresentando, né? Fala qual o seu nome, idade, quanto tempo de casada, quantos filhos. Tá. Então, eu sou a Rosélia do Vinícius, né? O Vinícius da padaria, mais especificamente. Aí eu tenho 35 anos, sou casada há 16 anos. Inclusive, a gente fez bodas sexta-feira passada, né? Que Completamos delícia. mais um ano. E coronavírus não deixou a gente comemorar, né? Ficamos quietinho em casa. Desses 16 anos, a gente tem o fruto de 3 filhos, né? Maravilhosos, que são minha bênção, as bênçãos da minha vida. São 3 filhos. A gente ainda não decidiu se vamos fechar a fábrica. Ó, É adoro um, gente assim. é um assunto de todos os dias aqui em casa, para ser bem sincera. A Qual gente que é tem a muita idade dos vontade. filhos? Eu tenho a Maria Eduarda, de 14, a Mariana, de 5 anos, e o Miguel, que completou 4 meses. Vem cá, Maria, para eles te ver um pouquinho. Vem cá, Mariana. E o Miguelzinho, de 4 meses, né? Nasceu agora em janeiro. Gente, Mas 3 aí, filhos, ele com 4 meses, você ainda não quer fechar a fábrica? Gente, eu sou muito sua fã, muito. não, Camila, eu vou falar pra você, porque eu falo que Deus tem que tirar essa vontade de mim de ter filho, porque nossa, se não fosse tantas coisas, né? Se fosse só a vontade mesmo, acho que eu já tinha enchido essa casa aqui de filhos. Eu tenho muita vontade mesmo de ter mais. Essa aqui é a Maria, ó. Vem cá, Mari. Nossa, muito. Ei, Oi, Maria, gente. tudo Maria bem? Eduarda. Que linda. Vem cá, Mari. Mariana ficou brava comigo, porque eu coloquei um vestidinho aqui como se eu tivesse saindo, sair mesmo, né? Tem que Aí ela pôr falou mesmo, pra mim. gente. Ai, que Aí ela ficou linda. brava. Ah lá, De dá oi, Mari. lacinho. Ei. E aí ela falou que. Peraí, deixa a mamãe conversar. Aí ela falou que queria também um vestido igual ao meu. Aí eu Ah, falei, é não, assim, você né? tem. Ficou brava, E assim, eu trabalho junto com meu esposo, né? A gente tá no comércio já desde que casamos. Na verdade, a gente se conheceu no comércio, né? Eu era balconista de uma padaria e ele entregava pão lá na época. E aí a gente ficou se conhecendo nessa época, que há uns 19 anos atrás. E aí começou tudo, né? Atrás do balcão, e até hoje nós estamos atrás do balcão. Que bonitinho. Que É, legal. a gente tem padaria, então a gente tá no ramo aí já, né? Ele já bem mais tempo. E, e eu fiquei, como diz o outro, virei a patroa. Depois ele sempre brinca com aquela música tem uma música, como é que é? Empregada. Ah, agora eu não vou lembrar o nome da a música aqui não, mas ele sempre fala, só se for para casar com a filha da empregada. Ah, é uma música, ela talvez você nem conheça, porque ela é bem sertaneja e antiga, e é o estilo dele. Aí Ah, ele sempre menciona que essa música, fala que é a nossa música. e dá para Mas conciliar carreira de certa forma, né? Dá para conciliar o profissional com a maternidade, a paternidade, tudo assim, sem estresse? então, né, talvez seja até um assunto para uma próxima live, né? A gente conversar, porque ser casada com um sócio, né? Porque ele é meu sócio no casamento e na empresa. Então, é um jogo de cintura que a gente tem que ter, porque realmente, assim, não é fácil. Hoje com o tempo, a gente vai amadurecendo, vai ganhando experiência com isso. Mas trabalhar junto com o esposo, com o marido, no caso, é realmente Desafio. complicado, é um desafio, né? Assim como tudo na nossa vida, né? É a questão, assim, igual os nossos assuntos hoje. É um desafio para nós, né? Esse ser mãe, ser mulher e esposa, né? E no meu caso ainda, e acredito que de muitas pessoas, talvez até que estejam assistindo,
é a questão de trabalhar juntos também, né? Porque a maioria hoje está, né, aderindo a ajudar o esposo no que ele faz, né? Abrindo mão de sua carreira profissional para poder ajudar o esposo mesmo. E que funciona muito bem também. É trabalhoso e tudo, mas eu acho que funciona, né? Eu acho que tem que ter essa parceria também, é bem legal. E ele é participativo como pai? Sim, ele é. É até por esse motivo que eu tenho vontade de ter mais, né? Porque eu sempre falo, ele é muito meu parceiro. Ele, assim, ele não levanta de madrugada para dar de mamar, porque eu que tenho que amamentar, né? Eu que tenho peito. Mas ele levanta, ele fica do meu lado, ele é muito participativo. Ele tem até mais paciência quando as crianças crescem. Ele tem até mais paciência para brincar do que eu, né? Eu falo paciência porque, assim, na verdade, a gente tem outras a fazer, né? A gente tem bastante coisa, então ele tira um tempinho e fica por conta da meninada. Então, ele tem bastante, assim, ele gosta, ele fica por conta, ele é parceirão, me ajuda mesmo. Então, assim, é até por esse motivo que eu tenho vontade de ter mais, porque eu acho que tem que ser um equilíbrio, né? A gente tem que ter essa parceria pra gente conseguir driblar, né? Driblar as coisas, porque senão só a mulher não dá conta de tudo, não. Não, né? A mulher, ela é empoderada de tudo, mas ela precisa de um parceiro que, né, motive ela, dê uma mãozinha, porque senão a gente não dá conta, não. É muita coisa. É muita... Você tem rede de apoio além dele? Não tenho. Ele, assim, ele até fala pra mim, pra eu arrumar, porque eu tenho um defeito muito grande, que, assim, eu quero dar conta de tudo, Camila. Eu quero ser tudo isso e quero... E todas as mulheres do mundo. Isso, eu quero ser isso. Eu sei que, assim, que eu não dou conta, né? É difícil, mas, assim, eu não quero ninguém para arrumar minha casa, não quero ninguém para ajudar para olhar os meus filhos, eu não quero ninguém lá na padaria, no meu lugar, na função que eu tenho que fazer, eu não quero ninguém para ir buscar meus filhos na escola, eu quero ser tudo ao mesmo tempo. E aí ele vai e fala, não, você não vai dar conta, uma hora você vai dar um piti aí, porque vai dar um piripaque, porque não é fácil, né? Mas assim, eu vou administrando de uma forma que até o momento tá sendo tranquilo. Tem dias que eu fico meio estressada, porque o ruim disso tudo é que quando você não consegue, né, fazer, você se frustra, né? Você fala, poxa vida, queria ter feito, queria ter dado conta. Então, assim, esse é o grande defeito, né? Porque às vezes quando a gente não consegue, a gente fica chateada com a gente mesmo, né? Acha que a gente é inútil. Talvez pense até assim, né? Ah, não consegui fazer isso, aquilo. Mas é um defeito meu. Eu preciso trabalhar isso na minha cabeça porque eu sei que não funciona dessa forma, né? Eu ainda eu não retornei ao trabalho, né? Devido a essa pandemia, então eu tô ficando quietinha dentro de casa. Mas eu quero, né? Quando tudo isso passar, ficar mais participativa lá. Então eu vou precisar de alguém para me ajudar. Porque aí, infelizmente, eu ficando mais tempo lá na padaria, não tem como eu administrar algumas coisas aqui em casa. Então, eu vou precisar. Mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Eu sou muito chata e exigente. Eu vou confessar que eu sou bem chatinha e exigente. Eu até falo que eu não procuro ninguém para arrumar minhas coisas, porque eu gosto do meu jeito. E se eu falar com as pessoas como que é o meu jeito, aí o Vinícius fala, você não vai arrumar nunca ninguém. Nunca vai conseguir ninguém. Porque do jeito que você faz, do jeito que você quer que faz, é só você mesmo. É uma exigência que eu mesmo coloquei pra mim, que tem hora que nem eu me aguento. Eu falo, Jesus. Aqui, agora eu preciso saber uma coisa. Você, mãe Ei, de Paloma. 3, você é esposa, é sócia da padaria e é linda desse jeito? Que é isso? Meu Deus, olha quem tá falando, né? Maravilhosa. É sério, quero saber o segredo. Conta aí pra gente. Oh, meu Deus, come, obrigada. Oh, meu Deus, pior que eu... Ó, Camila, uma coisa que eu não tenho muita, assim, Matheus e Mariana, por favor. Desculpa aí, os dois. Dá uma olhadinha lá. Eu não tenho essa linha de alimentação, essas coisas, eu sou meia largada, assim, sabe? Eu gosto bastante de treinar, eu treino bastante, então eu acho que substitui. Eu não tiro nada da minha alimentação, mas eu treino muito, então eu acho que compensa. Pra mim resolve, sabe? Às vezes, para algumas pessoas tem que ser os dois aliados, ou então às vezes só com a dieta consegue o objetivo que quer. Eu só treino, eu treino muito pesado, então eu consigo alcançar o meu objetivo, então é o suficiente. E graças a Deus, porque eu abri mão das gordurinhas, das frituras, é muito difícil para mim, porque
A gente sempre tá tomando uma cervejinha, sempre tá tomando alguma coisa, então sempre tem que ter um tira-gosto. Então, para mim, abrir mão disso é difícil. Eu acho que eu nem nunca tentei, para ser bem sincera, sabe? Entrar numa linha assim de dieta, essas coisas não. E não, assim, mas você é muito bonita, você é vaidosa, então você tem autoestima boa. Sempre foi assim? Porque tem 4 meses só de que você pariu. Tem 4 meses, tem 4 meses. Mas sempre fui. Eu sempre gostei, assim, de me arrumar, de andar, de me sentir bem. Eu sempre gostei, porque eu, assim, colocando numa escala de hierarquia, né, os temas que a gente vai falar, primeiramente a gente tem que estar bem, né? Eu acho que a gente tem que estar bem com a gente mesmo, para a gente conseguir transmitir a melhor versão da gente para o próximo, né? Porque não adianta nada você ali, né, não tá bem com você, você não vai conseguir passar uma energia boa, uma energia positiva para o próximo, até mesmo dentro da sua casa, na sua família. Então, eu acho importante, né, todas as mulheres, independente se tem filho, se não tem, e casada ou não é, né, eu acho que ela tem que colocar ela como prioridade em alguns aspectos. Ela tem que, né, colocar algumas metas para ela. Se ela acha que é legal treinar, ela vai treinar. Se ela acha legal uma dieta, ela faz uma dieta. Se ela acha legal tirar um tempinho para ficar com a família, que tire esse tempinho para ficar com a família, né? Eu acho assim que ela tem que colocar ordenar prioridades, né? Eu penso ordenar assim prioridade também. E ela tem que ser a primeira, porque, né? A gente estando bem com a gente tá bem com todo mundo, né? Não tem isso, é consequência, né? É consequência. Então, você estando bem com você mesmo, isso é automático. Você vai conseguir transmitir isso para o próximo, você vai ter mais paciência para lidar com as crianças, vai ter paciência com o marido. Então, assim, é automático isso. Então, é interessante que a pessoa... Seu marido acha isso importante também? Porque tem marido que dá uma explicadinha. Assim, ele é super tranquilão. Ele é muito tranquilo. Ele até foi agora pra padaria e falou, nossa, que novinha e tal, brincando comigo por causa do jeito que eu me arrumei pra live. Eu falei, tô indo pra um bar, conversar com as amigas, meu filho. Então, assim, ele não tem aquele hábito de estar sempre elogiando, não. É da natureza dele mesmo, sabe? E eu também já acostumei com isso. Eu não cobro também porque eu sei que é da natureza dele. Porém, quando ele não me vê, assim, arrumado, do jeito que eu tô acostumada, ele sempre fala. Ele não tem o hábito de falar quando eu estou arrumado, de elogiar. Às vezes ele fala, mas quando eu não tô, ele sempre fala, nossa senhora, o cabelo tá bagunçado. Nossa senhora, que roupa é essa? Tipo assim, ele sempre tá dando... Então, a gente percebe indireta, que ele... né? Uma indireta, Era, filho? Não. Então, a gente sabe que ele observa, né? Então, eu sei que ele... Ah lá, dá tchau, mãe. Que laço eu sei bonito. Que ela falou que o seu laço é lindo. Ela falou que o seu laço é bonito. Então, eu penso que as mulheres precisam ordenar essa escala de prioridade para poder, né, se sentir bem mesmo. A autoestima é a melhor coisa que tem, né? E a gente, que é mulher, falar bem a verdade, Camila, é muito simples da gente elevar a nossa autoestima, né? É uma maquiagem que você faz, uma roupa nova. Olha lá, quer ouvir? Uma roupa nova. Essa aqui é a minha blogueirinha, Camila. Essa daqui é a famosinha do meu Instagram. Né? Então, é muito fácil a gente elevar a nossa autoestima. É muito simples, né? Às vezes, nem custa nada, né? Às vezes, você trocar de roupa mesmo em casa, você já fica com um astral melhor. Então, não custa. E a espiritualidade também, porque a sua frase, né? Quando você fala que o nosso valor está em Deus, é isso, né? Sim, também. Quando você justamente. Entende... Porque às vezes essa frase está bem relacionada a gente se sentir bem mesmo espiritualmente e não se importar com o próximo, nessa questão deles estarem julgando a gente. Porque, peraí, filhinho. A gente, na hora que... depois que a gente casa, e principalmente depois que a gente tem os filhos, sempre vão ter os julgamentos, né, Camila? A gente, se é mãe, você provavelmente já passou por isso. Então, sempre que... Depois que a gente casa, e principalmente depois dos filhos, ainda mais depois do terceiro filho, né? A gente sempre é julgada pela sociedade. Então, assim, se a gente se preocupar com isso, a gente não vai botar uma roupa que a gente gosta mais, a gente não vai postar uma foto nas nossas redes sociais do jeito que a gente quer, né? E é coisa que é simples, mas que eleva a nossa autoestima, né? Uma simples foto que a gente posta no Instagram, talvez, já é o suficiente para a gente ficar com um astral legal, né? A autoestima.
E aí sempre vai ter os julgamentos. Nossa, fulano casado, 3 filhos. Nossa, postou aquela foto lá no Instagram. Nossa, fulano tá sentada no barzinho com as amigas, é casada, tá sozinha sem o marido. Entendeu? Isso aí eu tô falando por mim, porque são hábitos que eu tenho de fazer. E aqui em casa a gente é super tranquilo, super de boa com isso. Então meu marido às vezes sente a necessidade de ter uma privacidade com os amigos dele, senta num barzinho sozinho, e eu também tenho esse direito. Então, não aconteceu muitas vezes, mas já aconteceu e sempre que tiver oportunidade é legal também a gente poder fazer isso. Então, sempre tem esses julgamentos, né? Então, a questão da gente se importar, se a gente se importar com o que o outro vai falar, a gente abre mão da felicidade da gente. Eu acho que a gente suicida, né? Eu acho que a gente suicida. Sim. A gente acaba abrindo mão da felicidade da gente por causa do que o outro vai pensar da gente. Verdade. E às vezes, eu sinceramente, eu já me importei com isso. Muito, até mesmo porque a gente é meio popular por estar no comércio, lida com muita gente da região, então eu já me importei um pouco mais com isso. Mas hoje eu já não ligo mais. Eu já coloquei na minha cabeça que isso aí não vai influenciar. Até mesmo porque se eu estiver dentro da minha casa quieta, talvez eu seja um motivo para alguém me julgar também. Então eu prefiro estar bem espiritualmente com Deus, né? Verdade. Porque eu sei que o julgamento vem lá de cima. Então eu prefiro, né, ter a minha espiritualidade encaminhada, saber que eu tô bem com ele, do que isso é o com mais opiniões. Né? É o mais importante, né, no caso, e a gente sempre vai ter, na vida inteira, né? Se você é casado, se você não é casado, se você tem filho, sempre vai ter as opiniões. Então, assim, eu acho que a gente absorve aquilo que é favorável pra gente, e o que não for, a gente descarta e também não precisa, né, criar conflitos nem nada, mas não vai absorver aquilo ali, né? Aquela questão. Mas pode falar. E com relação a vocês dois, vocês têm alguns hábitos, assim, para a relação de vocês? Olha, eu e o meu marido, a gente, assim, é um casal baladeiro, assim, para esclarecer mais nós dois, assim. A gente é bem festeiro, a gente gosta bem de uma farrinha, sair. Eu tenho uma prima que ela fala assim, que ela gosta tanto de sair, que se vai inaugurar um carrinho de pipoca, ela vai. Você é assim também? Tá. Não, eu é assim, bora pro boteco, aí eu mando a selfie, já tô aqui, pode vir. Tipo isso, entendeu? Pera, filha, deixa a mamãe. Então, assim, a gente, até mesmo pelo fato porque eu e meu esposo, a gente tem muito medo da rotina no casamento, sabe, Camila? Pelo fato da gente trabalhar junto, né, já é um item que pesa um pouquinho, porque a gente não tem aquela coisa de chegar em casa e falar, não, lá no trabalho hoje foi assim, assim, assado. A gente não tem essa questão, porque a gente trabalha junto. Então, assim, quando os casais trabalham em lugares diferentes, eles vão... Casa e conversa, né, sobre o trabalho, né? Troca essa meu ideia. Primo, não esquece de Barretos. Não vou esquecer, não. Ela chama Camila. Pelo fato da gente trabalhar juntos, aí a gente não tem aquela coisa de chegar em casa, hoje lá no trabalho foi assim, aconteceu isso, aquilo e aquilo. Porque a gente trabalha junto, então trabalho, né? A gente tá o tempo todo. Fica lá. Não, eu falo assim, a questão de não ter um assunto para abordar, porque às vezes... Não, mas eu falo assim, vocês também, por trabalharem juntos, às vezes vocês podem chegar em casa, aconteceu tal coisa na padaria hoje. Acende, filha, para. Não, ou você consegue... Não, tem coisas que não dá para evitar, a gente acaba trazendo, né? Então não tem jeito. Agora, pra lá que a gente não leva. Lá a gente consegue administrar melhor, né? Aqui pra casa é difícil, porque às vezes às vezes a gente até tira uns dias pra sair pra falar dos negócios lá mesmo e tudo. Mas lá, igual às vezes eu tô emburrada, eu prefiro até nem subir se a gente não estiver bem um com o outro, pra evitar e não demonstrar isso, sabe? Porque às vezes eu sou meio bicudinha, eu não consigo tirar a tranca, se eu não estiver bem, eu não consigo, eu demonstro. Então, acaba eu preferindo não ir para não ficar aquele clima chato e pesado, né? Mas a comunicação em vocês, em geral, é muito tranquila, né? Vocês dialogam muito, são muito parceiros. Sim, nós somos muito parceiros. Então, assim, pelo fato da gente ter esse medo da rotina, por a gente conviver 24 horas, pesa. É uma questão que eu acho que todo casal precisa... né, colocar cada um da sua forma, da sua maneira. Eu e o Vinícius, a gente gosta muito de sair, a gente gosta de... A gente já viajou sem os filhos, a gente sempre programa um passeio. Como é que foi essa primeira viagem? Então, como diz o outro, no primeiro momento eu sempre
fico querendo estragar o meu passeio por querer deixar as crianças. Porque a gente quer ir sem as crianças, quer ficar. E quer ficar. E ao mesmo tempo você fala assim, ai gente, nossa, será que eu não vou deixar mesmo os meninos? Aí acaba que na última hora você se convence porque sabe que as crianças vão ficar bem. Oi, filho. Sabe que as crianças vão ficar bem, né? E eu tenho também as pessoas, igual tenho minha mãe que mora aqui perto, tem quem deixar, então é uma segurança. Fazer um penteado em você. Tá. Então a gente acaba ficando seguro, né? De estar indo passear, porque sabe que as crianças vão ficar bem. Isso é importante também. A gente sabe que vai ficar bem, então eu não me importo, não. Então a gente já fez, acho que umas 4 viagens sem eles, sem as crianças, né? E assim, se me pedirem um conselho, eu falo, faça isso, por favor. Tem muita gente que fala que não tem coragem. Mas não foi por coragem. É porque, assim, eu acho que é muito de cada pessoa e cada história. A gente demorou 4 anos para engravidar, a gente tem uma história longa. Então, a gente namorou 8 anos, depois ficamos 6 anos casados, então 14 anos antes dos meninos nascerem. Então, a gente namorou muito, badalou muito, e a gente já não é tão baladeiro, a gente já é mais caseiro. Então, eu acho que é muito de perfil. Então, sim, a gente justo. não tem vontade de viajar, não é por causa de coragem, nada disso, é porque de verdade a gente não tem essa vontade ainda, mas pode surgir, claro. Eu falo que assim, é igual você falou, acabou de falar, né? Cada casal tem suas individualidades e vivem bem com isso, né? Cada um vive bem. Eu sinto a necessidade, principalmente depois da primeira vez, agora eu quero pelo menos uma vez por ano, né? Se Deus permitir, eu fazer um passeio nós dois. Porque, assim, é muito válido. Eu acho que a gente volta renovado. A gente volta, assim... Você consegue ficar tranquila, abstrair de pensar, né? Como é que seus filhos estão? Fico porque, assim, eu fico muito tranquila, até porque Mãe, Oi, filha. fica assim, então. Tá. Eu vou... Até porque, pelo fato dos meus filhos, assim, eu já crio eles de uma forma um pouco independente, sabe? É um hábito meu que eu tenho. Então, assim, eu gosto de criar eles dessa forma, até porque foi muito bom Punta Cana, minha cunhada falando. A gente foi pra Punta Cana sem as crianças. Ela escreveu assim, ela falou que fez uma declaração de amor pra você, viu? Eu falei, então você aparece lá na live. Ela é muito parceira. Ela é minha parceirona. Ela é linda demais, por dentro e por fora. Ela é o máximo. Eu, assim, Aí, ó, tem no gente caso, querendo viajar já, ó, sem o bebê. Dá um conselho aí. Cadê? É a Jussara, ela é ótima também. Essa aí é uma mãezona, vai ser mamãe agora, o filho vai nascer agora, né, Jussara? Esse mês agora de junho, ou julho, não sei, né, no finalzinho. E ela é uma pessoa muito maravilhosa. Nossa, vai ter a oportunidade de fazer isso sim. Pode deixar seu baby aqui comigo, se você quiser. Ó. Eu falo que às vezes, assim, as pessoas, a questão de ficar tranquila, eu fico muito tranquila, assim, porque, igual eu te falei, eu já tenho esse hábito de criar meus filhos independente, né? Então, eu sei que quando eu vou, eles ficam bem. Independente se é na casa da minha mãe, na minha sogra, na minha cunhada, nas irmãs, eu posso deixar na casa até de um amigo, que eu sei que eles vão ficar bem. Então, isso me tranquiliza, entendeu? Então, é lógico que a saudade a gente fica e tudo, mas assim, também os passeios que a gente faz de, no máximo, 5 dias. Então, é uma coisa assim, não é bem rápido. E a gente faz, né, com essa tecnologia, a gente consegue fazer uma transmissão ao vivo para matar a saudade e tudo. Mas eu procuro me desligar um pouco, porque eu sei que quando eu faço isso, eu já fiz, e a experiência não é tão legal para eles, porque eles ficam querendo estar junto com a gente. E enquanto a gente não está, eles nem lembram da gente. Não lembram. Então, assim, eu sei que a substituição para eles, às vezes, eles ficam até bem melhor do que quando já tá com a gente, porque a gente fica privando, né? Você tá muito cheirosa. A gente fica privando e tudo. E quando a gente deixa na casa dos avós ou de alguém pra olhar, eles querem fazer o máximo deles, né? Então deixa as crianças super à vontade. Então, eles não lembram da gente. Então, essa questão de ficar tranquila, isso aí eu sou super de boa. Eu fico bem, porque eu sei que não... Sabe, assim, não atrapalha. Então, eu tenho uma amiga que ela viajou e ela falou que ficou bem tensa. E ela falou exatamente isso que você tá falando. Gente, meus filhos ficaram tão bem. Eu cheguei perguntando assim, e aí, sentiu saudade da mamãe e tal? Hã?
Foi. Tipo isso, é bem assim, eles não... Então, mas isso é uma particularidade realmente de cada casal, porque vai depender muito dos filhos também, né? Então, eu conheço muita gente que fala que não vai porque o filho é muito agarrado. Não, meu problema não é esse. Eu falo muito com o Gedeon assim, você tem vontade? Ele, não, eu também não, Eu acho que é muito da vontade, assim, não é questão de ficar agarrado. Os meninos também a gente cria com muita independência. Olha, Camila, mas uma hora você vai despertar esse desejo, sabe por quê? Porque a primeira vez para tudo é sempre muito difícil, né? A primeira vez para tudo é sempre muito difícil. Então a gente fica sempre com receio. E você já tem essa questão aí dos seus filhos serem independentes. Você provavelmente tem com quem eles ficar, né? Então, já que você tem que a sua questão realmente não é os filhos, então vai, porque é muito bom, é bom para o casal, é bom para o casamento, é bom para os filhos. A gente volta totalmente renovado. Então, assim, eu aconselho, se eu puder dar um conselho, eu falo, pai, faz um passeio, não precisa viajar longe, vai para uma pousada, né, alguma coisa qualquer, mas vai curtir vocês dois, o casal, porque a gente nunca conhece 100% um ao outro, né, Camila? A gente vive tempos juntos e a gente nunca sabe com quem a gente está exatamente. Então, em uns momentos assim que a gente consegue absorver um pouco mais, sai da rotina, esquece. A gente acha que é namoradinha, assim, ó. Bem adolescente. Fica molove. Adolescente, bem tipo isso. E coisas que às vezes a gente cai no esquecimento, né? Às vezes cai no esquecimento do nosso dia a dia. Filha, por favor. Às vezes a gente não consegue, né, fazer todas as coisas no nosso dia a dia, né? Então, acho que isso é muito importante para o casamento. O casamento, eu falo que o casamento ele não é fácil, né? Todo mundo sabe disso, assim, né? O casamento, pra gente segurar a onda do casamento, é complicado, porque a gente já abre mão de tudo, né? De muita coisa. A gente abre mão de muita coisa, então, eu acho que se você não fizer por merecer o casamento bacana, não vale nem a pena você estar nele, né? Um casamento infeliz, ele provavelmente vai te dar muito mais trabalho. Então, é interessante você cultivar ele, né? Tá sempre renovando, uma comemoração, sei lá, fazer uma gracinha de vez em quando. Isso aí eu priorizo bastante, porque isso e é uma coisa que eu acho que fortalece o meu casamento, sabe? Ajuda muito. Então, eu gosto de estar sempre fazendo um passeio, ou então, às vezes, aqui em casa mesmo, a gente bota as crianças para dormir, fica nós dois, né, ter um momento de nosso mesmo, ou às vezes, vamos para passear pro bar, para qualquer coisa assim, a gente nunca recusa nada, né? Vamos sair, aí eu às vezes chamo um casal de amigos ou uma turminha para ir. Se eles não topam, a gente vai assim mesmo, a gente não fica por causa que não achou companhia. Então, assim, ele é realmente o meu parceiro para companhia, para essas coisas, então a gente não se importa de sair e ter que ter aquela obrigação de ter mais gente. Não, eu e ele, a gente se entende super bem com relação a isso. Então, é bem tranquilo. E acho que é bem legal, porque... É legal, porque a gente vai acrescentando, porque é aquele negócio, né? Se a gente... É o que eu já tinha falado. Se a gente deixa cair na rotina, dificilmente a gente consegue achar um caminho para poder, né, depois sair fora disso. E até porque hoje tem muita gente que, assim, às vezes, igual eu tenho 16 anos de casado, é um tempo muito, né? Um tempo muito bom, pela idade nossa, né, e tudo. Então, assim, eu falo que as pessoas hoje, elas não estão se preocupando muito com a questão assim, de fortalecer o casamento, não. Já casa assim com o pensamento, se não der certo, a gente separa. Ou então, um casamento já de muito tempo, aí a pessoa vai e termina por qualquer motivo que seja, aí já vai lá e coloca até nas redes sociais mesmo que terminou o relacionamento e tal. Então, assim, eu sou muito a favor da pessoa lutar para o casamento dar certo, né? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que, não é nas primeiras briguinhas, né, nas primeiras DR que tiver, que vai ter que jogar tudo pro alto, porque, como diz o outro, não sou obrigada a aceitar isso. Não, eu acho que não é bem por aí. O casamento, ele não é fácil, mas eu acho que às vezes a gente cobra do outro aquilo que a gente deveria mudar. Às vezes a mudança deveria vir da gente mesmo, né? Então, tem que ter uma balança, um equilíbrio nisso pra gente conseguir chegar e ultrapassando os anos do casamento, né? Então, assim, eu sou muito a favor da pessoa lutar para o casamento dar certo, entendeu? Tem que batalhar, porque cada um na sua maneira, cada um no seu ritmo de vida, quem gosta de sair, faz, né, mas lutar para que dê certo. E também, né, se não der certo,
né? Fazer o quê? Não dá, é o que eu falei, né? Você tentou, pelo menos. Então, não é porque tem gente, aí também às vezes vai termina o relacionamento e daí a pouco volta novamente. Então, assim, fica aquela certa bagunça. Então, assim, eu acho que é necessário uma conversa boa com o parceiro para poder, né? Ah, isso não tá legal, eu não gosto disso. Até mesmo assim, igual aqui em casa às vezes, a gente é raridade a gente brigar, a gente é bem parceirão mesmo, sabe? E às vezes uma coisa que me incomoda ou que incomoda ele, às vezes se a gente ficar um tempo sem conversar, daí a pouco a gente já tá de boa de novo. Então, às vezes a gente é bem tranquilo, então não tem muito essa questão. Mas quando tem um aborrecimento, aí às vezes ele vem falar pra mim assim, porque, vamos supor, vem fazer uma comparação, né, com outro casal, alguma coisa. Aí eu falo, esquece o outro casal. Eu não tô falando do outro casal, eu tô falando da gente. Né? Nem tudo que é bom pra você é bom pra mim, né? Eu tô contando aqui a minha experiência, a minha experiência de vida, o meu ritmo de vida, e às vezes ele não serve pra você. E você vive muito bem do jeito que você, Mari. Às vezes, e você vive muito bem do seu jeito aí, né? No seu ritmo de vida. Porém, eu falo, a gente não pode nunca ser. A gente não pode ser assim. Tirar comparação. Não posso, eu falo com ele, a gente não tem que comparar em nada. Com nada. Desenho, né? Não, nada disso. Mas você se inspirar é legal. Você se inspirar nas pessoas é muito interessante, é muito legal, porque isso aí vai te agregar. E até porque se você se inspira e você não consegue fazer, você não se frustra. Porque você fala, não, eu vou tentar comprar um carro, aquela menina lá comprou um carro, ela é novinha, comprou um carro. E com pouco tempo ela trabalha nisso, eu acho que eu trabalho, meu serviço dá um retorno melhor, acho que, por que eu não tenho um carro? Tipo assim, um exemplo, né? Se você se inspirar nela, se você se inspirar nessa pessoa por esse motivo, você um dia vai conseguir e vai falar, nossa, foi bom, eu consegui. Agora, se você comparar com aquela pessoa e você não conseguir, você vai se frustrar e você vai achar que você vai se diminuir e achar que você é pior do que ela. Isso aí é em todos os aspectos, né? Na maternidade, na vida pessoal, no casal. Então, acho que isso aí, a comparação, ela não deve existir para nada. A gente tem que se inspirar nas pessoas, mas comparar, eu acho que não é legal, não. São coisas bem distintas, bem diferentes. Então, acho que... Aqui, ó, meu Titinha acordou, olha. Esse aqui é um putitu. Ai, fofucho. Eu não posso ver também, não, que eu fico doida pra ter outro. Não, eu falo que nossa, gente, eu fico apaixonada. Não posso ver criança. Eu fico louca com as criancinhas. É muito bom. Aqui, ó, vem cá pra você aparecer. Olha lá, tia, lá. Ei, lindeza! Qual a idade dele? 4. 4? E o outro? Tem quanto? 4, e são gêmeos. Gêmeos, que lindo! Eu sou gêmeas. Eu sou gêmeas. Que legal! Eu sempre tive um sonho de ter gêmeos. Nossa, era o meu sonho ter gêmeos. Porque, assim, eu falo que por eu achava que eu tinha mais chance, né, de ter gêmeos. E eu sempre perguntei para os médicos. Próximo. Então, tem ainda mais, né? Vamos ver. Agora sim, eu já falei que agora já vai ficar bem. Porque se eu for arrumar mais o carro já não vai ser o mesmo mais. Porque já ocupou as 3 vagas lá. De todo jeito vai mudar. Então, se for para 7 lugar, pode vir os gêmeos, que aí eu ocupo 7 de uma vez. Mas eu achava que eu tinha muita chance de ter gêmeos por ser. Tudo que você falou. Não, mas você sabe que é a terceira geração, não? Os seus filhos que têm chance de ter gêmeos, né? Justamente. Pode falar. Eu achei muito legal isso tudo que você falou de casamento, porque lá no canal do Telegram eu tô falando isso todos os dias, né? Porque você falou exatamente o que eu tenho falado lá, né? Relacionamento é difícil, mas a gente tem que insistir, a gente tem que lutar. Eu até usei esses dias aquela frase do filme Prova de Fogo, que fala, nunca abandone o seu parceiro, mesmo se houver incêndios. E é muito isso tudo que você tá falando, legal. né? A gente tem que ser parceiro em qualquer lugar. Agora, você é uma super mãe, que eu já vi inúmeras mensagens aí. Mãe zona, mãe linda. Eu não tô conseguindo acompanhar, não. Boa noite pra turminha aí, mas eu não tô conseguindo acompanhar, não. Todo mundo aí, você tem fãs demais, claro. Obrigada. Né? Obrigada. Como você vive a maternidade em si? Ai, você também nossa, é muito assim, plena, né? Assim, às vezes eu apresento ser mais do que eu sou mesmo. Eu não sou tão assim, igual todo mundo pensa, não. Eu sou bem rígida, eu sou bem severa com as coisas que tem que ser, sabe? Mas assim, falar da maternidade pra mim é a coisa mais linda que tem. Porque assim, eu costumo até me emocionar quando eu falo de maternidade, porque
sempre foi um desejo meu, sempre foi um sonho mesmo ser mãe. Sempre, eu sempre tive essa vontade. Porque, na verdade, a gente precisa querer ser mãe, né, Camila? Você precisa querer ser mãe. Antes de ter o filho, você precisa querer ter essa vontade, né? Claro. A gente tem que ter essa vontade, porque os meus filhos, eles são muito bons, graças a Deus, são crianças super tranquilas. Assim, eles não atrapalharam no meu ritmo de vida, que você percebeu que é um pouco acelerado e tal, e tudo. Eles não atrapalharam nada disso. Isso aí, eu não mudei o meu ritmo de vida por causa dos meus filhos. Porém, que a gente abre mão em alguns aspectos, em alguns momentos a gente tem que abrir mão, né? Porque a vida muda. A vida muda depois dos filhos. Ela muda, mas ela não acaba, né? Eu sempre falo isso, a vida muda, mas ela não acaba. Então, assim, graças a Deus, os meus filhos nunca atrapalharam em nada. O Miguel tem só 4 meses, mas até agora tá se mostrando um bebê muito tranquilo, muito sossegadinho. Então, assim, graças a Deus eu já tenho esse lado que já me ajuda, que favorece, né, o meu ritmo de vida mesmo. Mas eu acho, assim, que maternidade, assim, é sensacional. É uma coisa muito, pra mim, é uma coisa... Nossa, é meio que até sem palavras, sabe, de falar, porque é muito lindo a gente viver isso. Primeiro, você conseguir gerar uma vida é maravilhoso, você conseguir saber que tem uma pessoa dentro da gente, né, um ser humano dentro da gente, e ele ficar dependente de você praticamente pro resto da vida, né, porque eles vão crescer, mas pra gente eles vão ser sempre os bebês, né, igual hoje. Eu tenho a Maria Eduarda de 14 anos, uma adolescente. Então eu confesso que essa fase é assim, a mais complicada para mim, porque eu vejo ela ainda como uma menininha, sempre vejo ela como a minha bonequinha de porcelana. Então eu tenho, assim, uma dificuldade com alguns assuntos, às vezes com ela ainda, porque eu vejo nela sempre a minha princesinha, minha bonequinha, e eu não vejo que ela cresceu já, que ela já tá na adolescência, sabe? Então, assim... Mas ela já cresceu, viu? Já cresceu, ela, nossa, já cresceu, inclusive tá maior do que eu já. Já tá maior do que eu, Mas, assim, é muito bom. Então, eu falo que quem não quer ter filho, eu não vejo problema nenhum nisso também. Quem casa e não tem vontade de ter filho, a mesma admiração por quem quer ter, eu tenho para essas pessoas que não querem também. Porque eu falo, você precisa querer ser mãe. Você precisa querer ser mãe, porque por mais que a sua criança seja uma criança tranquila, uma criança boa, ela vai mudar o seu ritmo de vida em alguns aspectos. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que ceder algumas coisas, então você precisa querer ser mãe. E assim, é transformador, né? É muito transformador, porque eles surpreendem a gente. Às vezes a gente acha eu falo que a maternidade, ela ensina muito mais do que a gente dá. Eu aprendo muito mais com os meus filhos do que eu ensino para eles. Eles me surpreendem todos os dias. Às vezes, alguma atitude assim que eles fazem que eu falo, gente, poxa vida. A gente fica até de boca aberta, e a gente não sabe nem a reação que a gente faz, porque eles ensinam a gente todos os dias. E é eles que mostram o quanto a gente consegue ser melhor também, né? Pessoas melhores. São por eles que a gente tenta ser melhores a cada dia, né? Então, assim, a maternidade, ela é incrível. É uma decisão que a gente toma pro resto da vida, mas que, sem dúvida, não precisa ter volta, não, porque realmente é um caminho só de felicidade, só coisa boa mesmo. Tanto é que as experiências que eu tenho, só de me dar vontade de ter mais filhos, e é muito bom, muito gostoso. Para você, o maior desafio é esse da adolescência, ou teve alguma questão que você passou que foi bem desafiadora depois que você se tornou mãe? Não, assim, eu tô achando a parte da adolescência, assim, a minha filha, ela é muito tranquila, sabe, Camila? Ela é muito tranquila, graças a Deus, ela é bem assim, nossa, ela é muito obediente, muito tranquilinha. Só que eu sei, por causa da minha cabeça, porque é igual eu tô te falando, eu até já falei com meu marido, eu acho que vou ter que ir no psicólogo pra me abrir a minha mente, sério. Eu vou ter que abrir minha mente mesmo porque eu sei que ela tá crescendo, vai tá vindo novidades pra ela, tá vindo coisas diferentes. Só que eu ainda não acostumei com a ideia de ter uma adolescente dentro de casa, entendeu? Isso aí é uma coisa que tá em mim. Então eu vejo ela sempre como uma bonequinha, como uma princesa, ela tá até ali, mas não tá ouvindo também. Mas vocês dialogam bastante? Sim, converso muito, mas assim, ela é muito tímida, ela é bem
recatada, sabe? Bem coisa. Então, assim, eu não sei, porque eu também sou brava, sabe? Então, eu não sei se às vezes ela não me conta porque ela sente um certo receio, porque eu sou meia brava. Igual eu tô te falando, eu sou, assim, mãezona. Eu sou muito mãezona mesmo. Eu fico com meus filhos, eu fico por conta. Prioridade pra mim. Porém, eu sou bem, assim, na risca, sabe? Eu sou linha dura. Eu falo que mãe chata cria filhos bons no futuro. Então, eu sou bem chata, sabe? Então, assim, às vezes eu acho que talvez isso trava ela um pouquinho comigo. Então, é até justamente por esse motivo que eu falo que eu tenho que procurar um profissional para poder me ajudar a abrir a minha mente, porque certos assuntos, às vezes eu pergunto e tudo, mas ela é um pouquinho travada, sabe? Mas ela é tímida também, sabe? Ela é bem tímida, então talvez seja Ela por esse motivo. Pai, né? Ela puxou foi eu mesma, porque ela tem assim uma certa timidez, como diz, escondida ali, sabe? Eu também, eu pareço não ser tímida, mas eu tenho uma timidez assim, escondidazinha assim. Então, ela bem puxou escondida. Mais o meu. Bem disfarçada, né? Cara de pau, fala. Mas assim, ele não. Meu marido, ele é muito mais assim. Não, meu marido, ele é mais doidão, assim. Ele é bem. E ele conversa com ela. Ele é bem tranquilo com isso. Então ele já é mais despachado. Tanto é que ela tem mais segurança de conversar com ele do que comigo. Entendi. Porque às vezes, assim, ela então tem mais segurança com ele. É a sua cabeça mesmo, você tem que a minha cabeça, tranquila, né? Eu já vi que é a minha cabeça. Eu já sei que é isso, mas eu ainda tenho que trabalhar isso em mim, porque eu não tô preparada para um adolescente ainda não. Então, assim, é o meu maior desafio até o momento na maternidade, é a idade que ela tá, apesar dela ser assim, igual eu tô te falando, uma criança super tranquila, ela é muito tranquila, e graças a Deus, porque senão eu acho que eu já tinha me internado no manicômio, porque eu fico desorientada. É porque a nossa geração foi muito diferente da deles, né? Foi muito diferente. Então, assim, eu até comecei a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar... Eu com 14 anos eu já tinha meu primeiro namoradinho, entendeu? Então, assim, ela tem 14 anos e eu falo com ela que se ela quiser paquerar, essas coisas, tudo, ela fala que ainda não teve paquera nem nada, não. Mas acho que ela está escondendo alguma coisinha. Mesmo, paquerar da nossa época, viu? É da nossa época. Pra não querer entrar agora no assunto, porque eu fico muito assustada. Eu sou bem moderna e tudo, mas eu sou, pra isso, pra maternidade, eu sou meio estilo antigo, sabe? Eu sou meio assim, né? Você também é? Então eu fico assim, gente, não é possível. Será que é só eu? Graças a Deus. Então, pelo menos, você ainda também pensa assim. Mas eu sou... até teve uma pessoa aqui que perguntou A Grazi, tá rindo de mim, né, Grazi? Acho que é Maria Paula, não sei, perguntou assim do canal do Telegram. O canal do Telegram é um link que tem lá na minha bio. Você clica no link, aí tem o canal lá. E lá no canal eu falei um dia desses. Hoje em dia as relações são assim. Um manda o WhatsApp pro outro. Oi, ele, o que você tá fazendo? Nada. Manda a localização. Daqui meia hora a pessoa já tá chegando. Já tá nos Paranauê, uai. Ué. Aí, assim, eu fico muito assustada com isso, porque eu falo, Jesus, minha filha, não é possível entender isso. Eu não vivi essa época e, tipo assim, eu fico um pouco assustada, sabe? E, por mais que a gente é liberal, igual assim, todo mundo fala, mas, nossa, um casal tão liberal, gosta tanto de farra, de sair, de tudo. Gosto de tudo isso e ela é diferente de mim nesse aspecto. Ela é bem caseira, eu já não gosto de acompanhar. Ela é bem, bem diferente nessa parte, sabe? Mas a questão da maternidade, O que é? Fica tranquila? É Elisângela. É a mãe, eu achei que era a filha. Mas, assim, eu sou bem, meio travada nessa questão, assim, meio travada, sabe? Mas eu sei que vai chegar um momento pra tudo, né? Tá chegando, tá batendo na porta e a gente tem que orientar mesmo, não tem como, né? Tem que abrir a mente pra isso, porque, infelizmente... A realidade de hoje ela é muito diferente do que a gente viveu há anos atrás, né? Tempos atrás, né? Não é falando que a gente é velha, não, né? Que eu sou velha, não. Isso, tem 20 anos. Não, mas é porque realmente eu não me considero, questão de idade, eu não me considero velha, mas é porque mudou muito rápido, da noite pro dia praticamente, assim, as coisas evoluíram muito rápido. Porque a tecnologia ajudou demais nessa questão de avançar. Então, assim, a gente não teve talvez esse privilégio. Eu posso dizer que talvez seja um privilégio de hoje, mas também não acho que seja, não, porque era muito mais gostoso os tempos de antigamente, né? A
que era gostosa, gente. Aquela né? coisa de trocar bilhetinho, tá? De você ter Na vergonha. minha época eu falava flerte. Tá flertando. Isso. Não, tá que flertando não, né? Mas eu conheço esse termo aí também pra essas coisas. Mas assim, igual a questão de ter vergonha. Hoje não, hoje é tão escancarada, as coisas estão tão assim, né, mais avançado. E eu tô lembrando que quando eu namorava quando eu comecei a interessar por Vinícius, que eu ficava atrás do balcão e ele entregava o pão lá, eu tinha vergonha dele me ver de touquinha na cabeça, que era as touquinhas que a gente usa na padaria. Aí quando dava o horário dele chegar, eu falava assim, gente, ai meu Deus do céu, esse patrão meu podia ir embora pra me poder tirar essa touca aqui pra mim, pelo menos é me ver sem touca. E eu tinha vergonha disso, sabe? Então, assim, era gostoso essa aproximação que a gente tinha antigamente, era bem gostoso. Então, acho que isso não deveria ter acabado, não. Isso era, se a gente conseguisse manter isso hoje, era legal, bem legal. Mas hoje tá tudo diferente mesmo, hoje as coisas avançou demais e é isso, né? Eles têm que aproveitar também essa fase deles também, né? Porque tudo na nossa vida é uma fase, né? Vai passar, tudo vai passar. Você falou do desafio, mas qual a maior lição que você tirou da maternidade? A lição mesmo assim que eu falo que eu tirei é porque eu me descobri uma nova pessoa depois, né? Depois que a gente é mãe, eu acho que a gente vê o tamanho da força que a gente tem. Que às vezes a gente acha que a gente é um pouco fraca, inútil para algumas coisas, e depois, eu acho que isso é com todas as mães. Eu acho que com todas as mães, eu acho que se elas não pensarem isso em algum momento, elas vão pensar. A gente tira força da onde não tem, né? A gente tira a força da onde não tem. Então, assim, a gente se descobre uma pessoa mais forte em tudo, né? A gente uma coisa que eu falo que os filhos, eles demonstram isso na gente. A gente briga com unhas e dentes por eles, né? Então, eu me descobri uma pessoa mais forte, mais resistente. E tudo que eu procuro fazer ter uma visão voltada para eles mesmos. Até porque a gente é realmente um reflexo para os nossos filhos, né? A gente é um espelho para eles, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar um lado, né, todos os lados da gente, pra gente ser uma melhor versão para espelhar os nossos filhos. Então, a questão de ser mais resistente, mais forte, eu acho que isso aí eu ganhei. Eu achava assim que não é que eu achava que eu às vezes era, né, fraca ou impotente com algumas coisas e tudo, mas eu falo que quando a gente se torna mãe, a gente a gente tem mais forças para poder lutar por coisas para satisfazer até os desejos dos nossos filhos mesmo. Então a gente busca, a gente trabalha mais, a gente batalha mais, até mesmo compra brigas se for preciso por causa dos filhos da gente, né? Então, assim, essa força eu acho que eu ganhei e eu cada vez mais vem me fortalecendo mesmo, não sei. Porque eles pra mim, são nossa, tudo pra mim. Tudo. Linda. E você, vai ter mais bebê? Esse ano, os nossos meninos, que delícia. são de FIV, né? E a gente tem mais 2 embriões. Esse ano, se Deus quiser. Tô tentando convencer meu marido. Que legal. Bom demais. Eles estão com a idade boa, né? Tá um tempo bom. Legal. Você tem alguma coisa que você se arrependeu? Ou alguma coisa que, se você pudesse fazer diferente, você teria feito na primeira gravidez? Oi, eu falo assim, porque tem mães que falam assim comigo. Se eu soubesse que tudo passava, né? Igual você falou, eu tinha ficado mais tranquila, eu não ia ficar tão estressada, eu não ia chamar tanta atenção. Tem alguma coisa assim que você lembra que, nossa, eu podia ter feito diferente? Tem bastante coisa, porque assim, a gente vai ganhando a experiência, né? 3, e assim, nunca é a mesma coisa. Eu tô pra te falar, você tem 2, mas foi de uma vezada só, né? Então, assim, nunca é a mesma coisa, sabe, Camila? A gente eu tenho 3, se eu tiver 5, 6, eu acho que vai ser cada uma experiência mesmo, diferente. O amor só multiplica, a gente não tem aquela questão de gostar mais de um e de outro, isso não. Isso aí eu tenho convicção pra falar que a gente só multiplica. O amor de mãe é o único que consegue se multiplicar mesmo por igual por todos, né? Então, a questão de diferença tem sim. Porque igual a minha primeira filha, além de eu ter tido ela muito nova, ela foi sim uma base para mim querer ter outros filhos. Porque ela foi uma criança muito tranquila. Os meus partos, se eu te contar, você vai falar assim, você pode ter 10,
Se eu te contar como é que é, então você vai falar assim, não, realmente você pode ter. É Você tudo muito espirrou e tranquilo. saiu? É tipo isso. Não, ela, ó, pra te falar, ela que foi a minha primeira filha. Ela foi a que foi mais rápida. Eu cheguei no hospital às 21 horas da noite, né? E 21h15 eu ganhei ela. Então, assim, foi 15 minutos pra mim ganhar ela. Foi exatamente isso. Os Então, três assim, são parto normal? Todos os três, parto normal. É isso aí, espirrar e nascer. Então, assim, com relação a parto, a gravidez, essas coisas, eu não tenho nada que reclamar, porque, graças a Deus, eu tenho uma gestação muito tranquila, eu ganho com muita facilidade, não sofro. E também, se eu puder orientar as mamães aí, né, acho que tem algumas mamães aí, não tenha medo de ter parto normal, não, porque o nosso corpo ele é preparado para isso, né? Então, assim, então, às vezes a pessoa fala assim, ela tem toda a condição de ter um parto normal e opta por uma cesárea por medo. Então eu sempre falo, ou eu sou a melhor pessoa para poder falar sobre isso, ou então eu não posso falar nada, porque as minhas experiências são fantásticas. Então, ou eu sou boa para falar sobre isso, ou então eu não posso dar dica, porque eu escuto muita gente falando o contrário. Eu falo, não é possível que eu sou a única privilegiada. Mas hoje em dia tá mudando, hoje em dia as pessoas estão mudando já a forma de pensar. Justo, tá? Eu percebo que entrou na cabeça das pessoas isso mesmo, né? A pessoa já tá mais consciente que as coisas... é normal, né? Ué. Mas, voltando aí à questão de o que eu mudaria, né? Então, eu mudaria, sim. A Maria Eduarda, igual eu tô te falando, a Maria Eduarda foi a minha primeira experiência na maternidade, porém, eu mudaria muita coisa que eu não fiz com os meus dois outros filhos, que eu não fiz com ela, eu voltaria para fazer com ela. Porque ela, até por isso, não sei se é porque ela é a mais velha, né? No caso, hoje ela é a mais velha, eu já tô falando a questão da adolescência. Mas talvez eu não vou ter esse mesmo pensamento com a outra, de 5 anos. Na hora que ela chegar na idade que a Maria tá, eu acho que eu já vou... eu tenho a certeza absoluta, até mesmo pelo fato da forma que eu crio ela hoje. E a Maria Eduarda eu sempre privei de muita coisa, eu sempre, não pode fazer isso, não deixava pisar no chão descalço. Meu marido até hoje fala sobre isso, sabe? Porque ele é da roça, tem um sistema antigo e tudo, e ele sempre é mais largadão, mais tocado. E eu sempre quis, né? É falta de experiência também, né? Aquela questão de falta de experiência e tudo. Mas aí eu privei muito de deixar à vontade, de deixar descalço, de às vezes deixar... até mesmo querer acelerar um processo dela. Isso aí eu fiz muito. Eu acho que, não sei se isso todas as mães de primeira viagem faz, mas hoje eu, como meu terceiro, eu falo. Porque eu não quer acelerar, não. Eu sou roceiríssima. Os meninos, meus meninos com meses tá lá na lama, não. Então, eu falo porque a Maria Eduarda, quando ela era pequenininha, aí eu falava assim, ai, nossa, com 4 mesinhos, ai, tomara que senta logo, tomara que engatinha logo, ai, tomara que tira a fralda logo. Eu sempre ficava assim, porque eu achava bonitinho a evolução dela e queria que tudo acontecesse rápido, né? Queria que tudo acontecesse rápido. Hoje, eu falo para as mamães, é uma dica que eu dou. Curte o momento de cada criança. Né? Curte, cada criança... Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo e vai chegar a hora para tudo. Então, se você quiser ficar querendo acelerar aquele processo ali, é desnecessário, porque você vai perder aquele momento ali mais rápido. Você vai perder aquela fase ali mais rápido, porque vai chegar. Vai ter a hora deles engatinhar, vai ter a hora deles falar, vai ter a hora de andar, vai ter esses momentos todos, porque tem, né? É a etapa. Uns falam, uns acontece primeiro do que os outros, mas vai chegar a vez do seu filho. Então, isso aí é uma coisa que eu mudaria. Eu mudei da segunda gestação para cá. Eu falei, não vou acelerar, não. Na verdade, isso é o que você falou lá no início. Esse desejo de fazer rápido é porque você estava se comparando. Né? Quando você não compara, lembra que você falou justo. Quando você não compara, você não sofre isso, né? Então você vai entender que uma hora vai andar. Eu também nunca comparei, eu acho que tudo é o tempo deles, eu super fico tranquila. Mas é quando a gente começa a comparar, mas é porque também a gente chega na sua casa, quantos meses? 9 meses? Não anda ainda? Não anda ainda. Eu falava desse essa jeito. questão eu falo que ela é muito particular, ela é muito particular e individual mesmo, até mesmo com a questão do casamento mesmo, é bem particular, é individual para cada casal, né? É o que eu tinha falado. O que é bom para você, às vezes não é bom para mim, o que é bom para mim, às vezes não é bom para você. E às vezes todos vivem bem na sua maneira, né?
Mas a questão do filho, eu acho que isso aí é o que a gente menos tem que se preocupar, porque às vezes as mamães ficam assim, nossa, mas a criança de tal já faz isso e a minha tem a mesma idade e não faz. Não se preocupa, vai chegar a hora dela fazer aquilo, vai chegar o momento dela, né? Então, assim, a mamãe estimular e tudo, mas não forçar nada. Não, forçar, eu acho que estimular e tudo, mas forçar não, porque é desnecessário, né, você fazer isso. E vai chegar o tempo dele, da criança. E outra coisa, aí é aquela mesma coisa que eu tinha falado, você vai se frustrar se você fizer a comparação. A criança de tal faz isso e a minha não faz, então vai se frustrar. Aqui em casa, por exemplo, o Miguel, eu já tô achando eu tô vivendo coisa com ele que eu vivi com as meninas quando elas tinham 5, 6 meses. Né? Então eu acho que ele já está bem adiantado e acelerado, mas eu acredito que os irmãos dão uma ajuda nessa questão. Influenciam. Eles dão uma acelerada no bebê, porque, igual, eles estão sempre ali fazendo, estimulando, a criancinha cresce vendo aquilo tudo, e acaba adiantando, parece que adianta um pouco mais. Então, isso aí também é uma questão que eu acho que, às vezes, a mãezinha tem um filho só e quer comparar uma casa que já tem 3 filhos, né? Isso aí eu tenho certeza que ajuda muito a questão de incentivar o bebê, mesmo, né? Para a evolução do bebê. Então, assim, ficar esse ponto eu voltaria atrás. Com a minha filha, com a minha primeira filha, eu fui muito assim, quis acelerar as etapas dela, quis ultrapassar porque eu achava que era bonito e queria, né, talvez até mesmo comparar com os outros bebês da idade dela. E ela foi muito adiantada, ela andou com 9 meses, com 10 meses ela falou papai, então assim, hoje, nossa, a questão até mesmo de tirar do peito também, eu falo, vai mamar até quando ele quiser, né? Tipo assim, na verdade eu tenho uma certa limitação, que eu não vou deixar até grandão também, porque eu não quero isso. Mas eu não vou ficar assim, porque com ela eu falei, vou tirar com 6 meses certinho, eu vou tirar. E eu fiz isso mesmo, eu tirei com 6 meses certinho. A outra eu já falei assim, eu vou deixar mamar até quando ela quiser. Ela não quis mamar mais com 8 meses, ela já não queria mais mamar. Então eu falei, então assim, coisas que a gente vai aprendendo ao longo do... Vai aprendendo. A maternidade, ela é uma novidade todo dia. Né? É um eterno aprendizado. Todo dia a gente aprende, eu falo que às vezes... igual eu tô falando, eu tô vivendo coisa com o Miguel que eu nunca vivi com as meninas. Não é por ele ser homem e elas meninas, não é por isso. Não é por essa diferença, não. É simplesmente porque todo dia a gente aprende uma coisinha. E cada um vai ser sempre a primeira vez. Eu posso ter 10 filhos, né? Vai ser sempre a primeira vez daquele ali, né? Vai ser sempre. Não, eu queria, mas acho que não vai ser, não. 10 não vai ter jeito, não. Quem me dera, a menos que eu ganhe na Mega Sena, e aí, porque eu acho que hoje, se eu encerrar mesmo a fábrica, é por questão financeira. Então, se eu ganhar na Mega Sena, tudo pode mudar. Vou comprar um micro-ônibus pra andar com a galera. Futebol, né? Completo, com juiz e tudo, né? Mas a questão, assim, a gente aprende. Todo dia a gente aprende um pouquinho na maternidade, né? Todo dia ela ensina a gente uma coisa. Isso é bem legal, bem gostoso. Tá acabando. Eu queria primeiro te agradecer. Eu quero muito te conhecer depois da pandemia, pessoalmente. Sim, tá? Com certeza. Eu também quero muito. Você é uma pessoa iluminada. Eu falei que eu comecei a te seguir lá, né, quando eu vi a live da Elaine. Um beijão pra você, Elaine. Ela tá aí? Nem sei se ela tá aí. Acho que tá. Um beijo pra ela também. Ela é uma fofa, já me indicou outras pessoas também. Então, e aí eu falei, aí assim, é aquela coisa, a gente consegue ter uma empatia pela pessoa só pelo que a gente vê no perfil dela, né? O que eu vi lá, eu falei, nossa, gente, ela é uma pessoa iluminada demais, muito abençoada. E assim, não é pessoalmente, mas pelo vídeo ainda mais linda ainda, simpatia simpatia extrema. Aqui. Até parece que eu já te vi sem maquiagem, é a mesma coisa. Agora eu preciso lembrar qual que é a atriz que você parece. Gente, quem tá aí, ó, olha pra ela e lembra. É uma atriz, né, da Globo, lá das antigas. Ela parece demais e eu não tô lembrando o nome. Das antigas, assim, gente, ela quis dizer que a atriz, quando ela era jovem, né? Não tô falando de forma alguma que você é velha, jamais, não. É porque hoje ela deve estar velha, mas na época ela era nova igual você, assim, entendeu? Mas eu não lembro o nome. Alguém precisa falar aí pra mim, pra lembrar, mas você é muito linda, muito simpática, e eu quero, sim, ter o prazer e a honra de sentar pra gente bater um papo, sim. Você é uma pessoa iluminada. Nós vamos pro boteco, com certeza. Sem dúvida. Você gosta de... Você toma?
Uma Cerveja cervejinha? não, eu só gosto de tomar champanhe e vinho. Eu não sou rica não, mas eu adoro achar que eu sou, você entende? Mas tem cara de rica, pode esnobar porque tem cara de rica. Aqui, eu amo uma cervejinha. Nossa, eu, assim, pra mim eu É a gosto muito de válvula de vinho escape, também. né? É uma válvula de É, a escape. cerveja eu gosto muito, é. É. Mas, assim, topo demais. Topo muito mesmo e, se Deus Vamos quiser, em combinar, breve não, tudo isso vai passar. vai, não, nós vamos encontrar, eu tô falando sério. Ainda bem que fica gravada a live, porque se você falar que não vai, eu falo, tá lá que você falou que vai me encontrar. Não, vamos sim. Nossa, eu falo que eu tô precisando muito de um Vale Night. Nossa, a saudade danada desses bares aí, porque o bar é um local que a gente consegue